Ok, então, primeiro quero lhe cumprimentar e desejar boas-vindas aqui ao nosso espaço de conversa. Sim, muito bem, muito boa noite. Tenho muito prazer em conhecê-lo, saber que é um jovem adventista e que tem, enfim, um curso de, certamente que o levou a poder ser um bom jornalista. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado, o prazer é todo meu. Já pude ouvir falar de si através do irmão Sérgio Mozangar e fiquei Isso. muito feliz por saber que podemos conversar com alguém que tem um papel relevante para que nós hoje possamos ser adventistas, porque curiosamente eu sou natural da cidade da Beira, então é graças ao vosso trabalho que hoje também conhecemos o Evangelho de Cristo. Muito bom. Foi através de algum amigo que o levou à igreja, ou foi por algum folheto, ou simplesmente porque viu a igreja e entrou? Como foi? Na verdade, a minha mãe já era adventista quando nasci, Ah, muito bem. então Mas a mãe não nos conheceu ainda, não? A não mãe, percebi. a sua mãe, não conheceu Maria Rosa nem Pastor Nunes. Bem, Não, não é. eu devo perguntar se ela conhece ou não, não sei, porque se calhar não, depende de quanto tempo terão ficado na beira, pode ser que sim, pode Já ser que lá vão não. muitos anos, já lá vão muitos anos que nós realmente estivemos aí. Nós saímos em 1976. Ok. Minha mãe deve ter chegado à beira nesse ano, em 76. Então, a probabilidade de não conhecê-los é maior. É maior, sim, é Sim. isso. Muito É, bem. mas muito bem. Então, eu queria primeiro conhecê-la um pouco melhor, irmã Maria Rosa. Poderia nos falar um pouco de si, onde é que nasceu, como é que se torna adventista, antes mesmo de chegarmos Bom, à história onde que é quero que eu me saber. tornei adventista? É essa a pergunta? Não, Sim, não primeiro é onde precipitando. nasceu, em que contexto e como é que Não se estou tornou a ver, adventista. sim, vamos lá ver, porque não estou a ver o labial a falar e quando eu vejo o gesto da fala, percebo melhor. Uhum. Portanto, pergunta-me como é que eu conheci a mensagem adventista? Não, não é isso. Primeiro pergunto onde nasceu. Ah, onde eu nasci? Eu Sim, nasci exatamente nesta aldeia do Ribatejo. O Ribatejo é uma província central de Portugal, continental. E eu nasci aqui, chama-se Azóia de Baixo, faz parte da província do Ribatejo. O Ribatejo é uma província bastante rica no que diz respeito à agricultura e tem sido sempre uma província de renome. E hoje fala-se muito, até agora o aeroporto é na cidade de Lisboa, porque é a capital. A cidade de Santarém dista de Lisboa a distância, são apenas 60 quilómetros. No comboio, nós podemos demorar meia hora e estamos em Lisboa. É uma cidade relativamente perto de Lisboa. É uma cidade com muita história, a cidade de Santarém, desde os tempos árabes, porque os árabes estiveram por aqui, também estiveram os, os antes dos árabes, os fenícios. É uma cidade com muita história. E eu nasci na aldeia que fica a 80 quilómetros dessa cidade. A aldeia chama-se Zunha de Baixo, a cidade chama-se Santarém. Foi em Santarém que eu estudei a primeira parte do liceal, depois a faculdade, a universidade, foi na cidade de Coimbra, que é a cidade mais famosa do que diz respeito aos estudos universitários. Hum? exato. Nasci Então, e tive o prazer, de, depois de vir de Moçambique, poder
vir viver no meu berço, ou seja, na aldeia onde eu nasci, depois de vir de Moçambique. Tive muito prazer nisso. Tínhamos terreno da família e foi só levantar paredes. Muito bem, qual é a sua segunda pergunta? E bom, a minha segunda pergunta é como é que conhece o Evangelho Adventista? Muito bem. Foi uma história muito interessante também. Houve uma senhora que conheceu o Evangelho em Lisboa, e havia poucas igrejas naquela altura em Portugal, mas a cidade de Lisboa tinha a Igreja Adventista. E essa senhora era oriunda desta aldeia. E no ano de 1935, no verão de 1935, esta senhora veio à aldeia porque havia aqui família. E quando chegou ao sábado, ela convidou umas 3 ou 5 amigas para irem passear na natureza. E então, quando chegaram a um determinado local, sentaram-se e ela falou da mensagem do Evangelho, da esperança. E a minha mãe tinha, tinha tido o desgosto de lhe ter falecido uma menina com 2 anos e meio. E ela perguntou: então, e o que é que vai acontecer à minha filhinha que morreu com 2 anos e meio? E essa irmã adventista explicou como era, como era o estado do homem na morte, e que Jesus entregaria nos braços das mães que se salvassem os filhos que teriam perdido. E então a minha mãe, nesse momento, ela ficou tão extasiada que ela diz que teve a sensação da visão da vinda de Cristo. Eu tinha 5 meses e estava nos braços da minha mãe. Eu tinha 5 meses quando isto aconteceu. De maneira que eu fui crescendo. Primeiramente, eu estive num colégio católico e recebi as ideias do catolicismo, mas quando eu tive 16 anos, eu assisti a uma série de conferências na Igreja de Lisboa, onde a Bíblia me foi demonstrado que a Bíblia falava a verdade. E aí eu aceitei a mensagem e fui batizada na Igreja de Lisboa com 16 anos de idade, em fevereiro de 1952, se não estou em erro. Ok, 52, em fevereiro de 52. exato. Então, parece que depois do seu batismo interessou-se em aprofundar um pouco mais no estudo da Bíblia, não é? Como é que foi essa história? Essa também foi muito boa. Eu fui batizada em fevereiro e em outubro eu apanhei comboio para, para a França e estive a estudar em Collonges. Já ouviu alguma vez falar no seminário de Collonges, na faculdade de Collonges, em França? Fica Nunca ouvi mesmo ao falar. pé da fronteira suíça. É na fronteira da França com a Suíça, perto da cidade de Geneve, ou Genebra, como se diz também. E eu estive, portanto, no seminário, na faculdade adventista, e aí eu estudei a Bíblia a fundo porque fiz o curso de teologia para senhoras daquela altura, com muitas cadeiras, com muito estudo. Aí eu fiz a minha preparação teológica. Ok? E como é que conhece o seu marido, que é o pastor Nunes? Muito bem. Ele, olha, quando eu regressei, está a perguntar como é que eu conheci o meu marido ou Exatamente, como é que eu exatamente. conheci Como o meu conheceu o marido? seu marido? Eu, quando regressei de França, eh, a União Portuguesa chamou-me para eu trabalhar como obreira bíblica
e também como secretária da Igreja de Lisboa e como tesoureira da Igreja de Lisboa. E eu estava ali a trabalhar. E um dia ele apareceu por ali, porque ele era um aluno do Seminário Adventista em Portugal. E passou por ali, eu conheci-o, mas não imaginei nada, nem ele. Mas depois o colégio onde ele estudava teologia veio para Lisboa e aí ele conheceu-me e aí nos encontramos. Foi muito pouco tempo, digamos, entre conhecer e ele vir pedir para me namorar, e eu comecei a namorá-lo em 1954 e casámos em 1959. Quando casámos, já sabíamos que íamos para Moçambique como missionários. E como E é que surge esta começámos. proposta de ir a Moçambique logo após o casamento? Como é que foi esta transição? Para nós era a aventura desejada, porque os dois tínhamos o espírito missionário. Ele queria, enfim, estudou, portanto, também lá em Colonges, na mesma faculdade, mas depois de mim. Eu fui primeiro, ele foi depois e veio. Ele achou que eu deveria ser certamente uma boa companheira, porque tinha também de tirar o curso, já trabalhava na União portanto, a própria divisão e a própria União estudaram logo o assunto de que sabiam que nós íamos casar e então Moçambique chamava missionários e então nós embarcámos, fomos de barco, um barco demorou quase um mês a chegar às costas do Índico, saímos em Climane, e depois estavam à nossa espera o diretor da missão de Munguluni. Munguluni, já ouviu falar na missão de Munguluni? Perfeitamente, Perto de, perto de Mocuba, sim. na Zambésia, Distrito na de Zambésia, Lugela. Lugela, muito bem. Lugela era o sítio da administração, pertencia à nossa missão de Munguluni. Portanto, nós casámos em agosto, viajámos, apanhámos o barco no dia 7 de setembro de 1959 e chegámos à missão de Mongolini no dia 7 de outubro de 1959. Ali estivemos 5 anos. Ele era professor dos catequistas. Não sei se conheceu o pastor Lionel Impuenha. Não, não Conheceu, conheci, mas não talvez conheceu. se Já citar ouviu alguns falar nomes, dele, se citar mas já alguns ouviu nomes, talvez falar. saberei de alguns. Já ouviu falar de Lionel Impuenha, ele já morreu, mas ele era pastor na Manga. Foi um dos alunos do meu marido, do pastor Nunes, na missão de Mongoloni. Estivemos 5 anos em Mongoloni, mas durante 7 meses desses 5 anos fomos substituir o presidente que tinha partido para a Conferência Geral. E então nós fomos substituí-lo e tivemos ali 7 meses, porque entretanto a esposa desse pastor, que era o presidente da União moçambicana, ela faleceu nos meus braços, porque eu estava lá. E depois o pastor tinha dificuldades em vir, e a esposa já ter morrido, etc. Ficámos 7 meses e foi o meu marido que fez a adaptação da casa da moradia que já estava comprada em Maputo, naquela altura Lourenço Marques, para dela fazer a igreja que ainda hoje está em Maputo. Foi o meu marido Alberto Nunes. Ainda não era pastor, era só missionário. Só foi, só foi consagrado a pastor talvez um ano depois de termos estado em Maputo. Tivemos 7 meses e ele preparou o edifício para ser igreja. É uma coisa muito parecida com a nossa igreja na Ponta Geia, mas a nossa é melhor. A nossa é melhor.
E vocês têm um plano para restauro, não é? Eu já Sim, vi, é um plano de restauro, exato, porque há este plano. esse plano eu vi na internet, não é? E fiquei encantada com aquele plano, porque aí o espaço é muito bom, vocês têm muito espaço na Igreja da Ponta Geia. Têm em cima, têm varandas, têm embaixo, têm quintal atrás, têm jardim à frente. Fantástico, foi Deus, foi Deus. Quando nós chegámos, depois estivemos no fim de 5 anos em Mongoloni, viemos a férias a Portugal. E quando regressámos a Moçambique, fomos para a Beira. Foi na Beira que nós chegámos em 1965. 1965, 64, 65. Em abril de 1965 chegámos à Beira. E na Beira havia a irmã Domingas, uma senhora que tinha sido batizada em Portugal, e era fiel, era sozinha, era a única adventista na cidade da Beira. E havia a irmã da Ina, na Manga. Quando nós fomos lá visitar o terreno, porque era só terreno e uma casita sem grandes possibilidades, uma coisinha com, como é que se diz, com capim, não é? A manga. E aquela senhora, a Abraína, senhora moçambicana, não sabia ler, mas era sábado à tarde e ela estava lá sentada a adorar a Deus, com o inário aberto e a Bíblia, mas ela não sabia ler, mas ela tinha ido ali para adorar a Deus. E o pastor Nunes, o meu marido, ficou tão galvanizado, tão entusiasmado com aquela fé, que ele dedicou muito tempo à Manga. Fez uma igreja pequenina, que hoje é uma espécie de museu, creio que vocês fizeram disso um museu fantástico. Foi feito por ele e com outras pessoas que, entretanto, começaram a vir à igreja da Porta Geia, mas nem eram membros, mas ajudavam, e aos domingos iam para lá e tijolo a tijolo e cimento fizeram essa igreja pequenina na Manga. E depois, devo dizer-lhe que quando nós chegámos à Beira, o meu marido foi visitar o administrador para se dar a conhecer, para dizer: estou cá, sou missionário adventista e venho para dar a conhecer o Evangelho Adventista, a Bíblia, o Evangelho, enfim. E sabe o que é que o administrador disse ao meu marido? Aqui em Manica e Sofala não há autorização para a abertura de igrejas da Igreja Adventista, nem que se pregue essa, essa religião. E o pastor Nunes, quando chegou aí à beira, ele era um jovem, ele tinha 29 anos, ainda não tinha feito 30, faria 30 depois em dezembro. Mas ele tinha uma coragem, uma coisa extraordinária. E embora o administrador tenha dito que não havia hipótese, não podia abrir igrejas, não podia pregar o Evangelho, nós começámos a convidar pessoas para a nossa casa. A primeira igreja adventista na Beira foi em nossa casa, numa casa que ainda hoje existe, fica na Rua Correia de Brito, no canto, quando há depois ali uma coisa alta, que já não me lembro bem o que é, e depois atrás havia o campo do golfe. Essa casa, a sala dessa casa, foi a primeira salinha onde nós começámos a reunir pessoas que encontrávamos e que aquela irmã única chamava para vir ouvir. E a nossa sala era a igreja, aos sábados. E depois ele, com muita coragem, começou a procurar local.
E primeiramente havia uma casa numa rua paralela à rua principal, para trás, mas não para o lado do Bispado, para o outro lado, uma casa que estava à venda. E ele foi perguntar a casa e dizer que estava interessado em comprar a casa. Era um chalé, que de resto são o primeiro andar. E então os donos da casa disseram quanto era e o negócio ficou meio comprometido. Mas, passada uma semana, o dono da casa chamou o meu marido para lhe dizer que tinha sabido para que é que ele queria aquela casa. E como eles eram muito católicos, ele por acaso e a esposa eram professores da escola. Ela era da Eduardo Vilaça, que ficava ali assim na avenida. E ele era professor noutra escola, que eu agora não me lembro. Eram professores. E então disseram, nós não poderíamos nunca vender a nossa casa para ser uma igreja adventista, nem por lá. E o meu marido respondeu-lhe, é a vossa vontade e nós aceitamos assim. Mas sabe, eu estou convencido, disse ele ao Senhor, eu estou convencido que se Deus permite que o nosso negócio seja assim acabado, é porque Deus tem uma coisa melhor para nós. Percebeu? É porque Deus tem qualquer coisa melhor para nós. E passado pouco tempo, nós tínhamos esse palacete ah, na rua principal da cidade da Beira, quase em frente como é que se chamava, quem mandava, do palácio do governador da Beira, não é? Hoje, eu creio que é lá que está instalado também Sim, os ainda é lá. governantes. Ainda é É lá. lá, é um bocadinho à frente, não é? Ah, É quase em frente, é só um bocadinho mais para lá, não é? é. Que é. Portanto, estávamos ali. E depois havia uma outra circunstância, não sei se ainda existe, se não, muito interessante, é que a nossa igreja, portanto, a Ponta Geia, a nossa igreja, o muro separava-nos apenas do arcebispado. O arcebispado era atrás de nós. A situação mantém-se, ainda é assim hoje. Foi uma coisa extraordinária, foi uma bênção de Deus muito grande. E foi realmente a resposta de Deus a uma coragem muito grande de dois jovens terem ido para a cidade da Beira sem igreja, sem nada, e vai pregar o Evangelho. Por isso, nós agora, quando nós muitos sábados e outros dias, o meu marido sempre que pode está a ver e diz, olha, estou a ver a Beira, estou a ver a igreja da Ponta Geia, eles estão sempre a fazer reuniões, agora esta semana é uma coisa, outra semana é outra, fantástico, nós ficamos muito contentes. Deus deu-nos vida até aos 88 anos para nós termos esta alegria grande de saber que a Igreja da Ponta Geia, aquela igreja querida que foi criada por ele, está em progressos fantásticos. Eu estou admirada com o número de adventistas que há na cidade da Beira. Como é possível? Como Deus faz milagres. Amém. Eu estou quase a... Que mais perguntas tem? Já lhe disse tudo. Sim, sim, é realmente uma história muito bonita e emocionante, mas eu queria perceber um pouco também de como é que foi a obra missionária nos primeiros dias na cidade da Beira. Como é que conseguiram ter os primeiros membros? Ora bom, o primeiro sábado que nós passamos na cidade da Beira, nós ainda não estávamos na casa, porque os senhores que nos iam alugar a casa, ou eles iam a sair, porque quem era dono era os Martinottis, não sei se ainda se ouve falar dos Martinottis aí ou não. E então nós estávamos numa pensão, como é que se chama aquele largo? Em frente, é aí na Ponta Geia, talvez ainda haja essa pensão, parece que era qualquer coisa de ouro, chamava-se. Estávamos na pensão, ali,
no Jardim do Bacalhau. Vocês ainda chamam no Sim, Jardim do Bacalhau. ainda Agora tem esse lembro, nome. eu agora estou muito esquecida dos nomes das coisas. Foi Deus, o Jardim do Bacalhau. A pensão ficava, assim é o mar, ficava à esquerda. Acho, voltados para o mar, era assim essa pensão. E nós ficámos aí uns dias enquanto não tínhamos a nossa casa. E nesse primeiro sábado que nós aí passámos, nós já tínhamos dois filhos, o Luís, que veio aqui há pouco, e a Lisete. O Luís tinha apenas um ano a mais que a Lisete. O Luís nasceu em 1900, portanto, casámos em 59, 60, ele nasceu em 60 e a irmã logo em 61. Tínhamos esses dois filhos. Desculpa, Então, Irmã Maria, no os dois quarto, nasceram cá em Moçambique? nasceram. O Luís nasceu no hospital de Climane. E a Lisete nasceu no hospital de Mocuba, perto da missão. Ah, então, nesse primeiro sábado, ah, nós chamámos aquela irmã, única, chamava-se irmã Domingas Claudino, morava também na Ponta Geia. Convidámos essa irmã a vir fazer a escola sabatina connosco ao quarto do hotel onde nós estávamos com os nossos filhos. Portanto, a primeira reunião foi uma escola sabatina no, no quarto do hotel da Ponta Geia, no Jardim do Bacalhau, com Alberto Nunes, Maria Rosa, Lisete, Luís e a irmã Domingas. Fizemos ali o primeiro. E nessa tarde, então, fomos ver o que era a manga. E foi quando encontramos a irmã Taína. Depois, quando nós tivemos a nossa casa, então nós começámos a ter contactos e a chamar pessoas à nossa casa, de modo que, quando tínhamos ali já 6 ou 7 pessoas, ou talvez 10, o meu marido abriu uma salinha pequena na Rua Correia de Brito. A nossa casa era aqui à direita e junto daquilo que eu digo, havia ali uma coisa, a minha filha, se estivesse aqui, sabia o nome daquilo. Observatório. Não há ali um observatório. Nunca viu isso. Não, não, Nunca não tenho imagem, não tenho imagem do observatório. está a ver. E a salinha era também na Correia de Brito, à esquerda, um pouco mais à frente, mas em frente do campo de golfe. O campo de golfe ainda Ainda existe. existe. Pronto. É uma casa comercial, porque aquilo depois foi, quando saímos de lá, fizeram uma casa comercial para vender legumes, etc., e coisas assim, mas não era adventista. Aquilo era alugado, era uma sala alugada que ele adaptou. Estivemos ali até ter a igreja em Ponta Geia. Depois dali. E então, como é que nós conhecíamos pessoas? Nós, por exemplo, vinhamos da Manga e víamos uma pessoa a pé a andar, ou por exemplo, um soldado ou dois a pé a vir de lá da aviação, ou de um quartel que havia, vinham a pé para a cidade. E nós tínhamos lugar no carro e perguntávamos: vai para a cidade? Vou, se quiser, pode, nós podemos dar lugar. E então as pessoas sentavam-se e nós dávamos folhetos e dizíamos: nós estamos aqui e nós somos missionários, gostávamos muito que viesse ouvir a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isto. E foi assim, hoje um, amanhã outro, aquele chamava outro, outro, e foi assim. Depois, com a igreja na Ponta Geia, então já se podiam fazer, eh, como é que se diz, campanhas de evangelização, e chegaram a estar ali freiras, a ouvir. Foi interessante, foi muito interessante. E sabe, quando chegamos, era tudo muito estranho. E o bispo
que morava nas nossas costas, da igreja da Ponta Gela, o bispo adoeceu. Era um bispo que se falava muito dele. Era Sebastião qualquer coisa, parece. E porque ele não estava de acordo com a guerra. E então ele era um pouco perseguido. Era, portanto, uma pessoa cuja mente percebia algumas coisas do que é correto. E então, quando se soube que os adventistas tinham comprado essa casa, esse palacetezinho, para ser igreja adventista, o Monsenhor, aquele padre que tem maior conexão, maior vivência com o bispo, foi-lhe dizer, ele já estava acamado, ele foi-lhe dizer: saiba, Vossa Eminência, que os adventistas do sétimo dia compraram o chalé da família, não me lembro agora o nome da família, eu sabia bem o nome, eu sei, mas não me lembro neste momento, a família tal, e vão fazer aqui a igreja, o templo da igreja adventista. E o bispo respondeu: deixem-nos em paz, eles são boas pessoas. Portanto, foi também uma coisa boa. E depois ele morreu passado pouco tempo. E o que é que nós fizemos? Nós fomos ao funeral. E então a rádio dizia: o funeral tem muita gente, até o pastor da igreja adventista está no funeral. E isto a cidade ouvia, não é? Depois, houve outras coisas muito interessantes, e aí a igreja tem aí um memorial agradecendo ao Rádio Clube da Beira. Já reparou? Há aí um memorial escrito em honra do Aeroclube da rádio, Aeroclube da Beira, parece que era assim chamado, porque o meu marido foi lá, passado pouco tempo de estarmos ali, pedir para poder pregar, para poder ter emissões, e então ele tinha um programa de religião, um programa para crianças e um programa, tenho a impressão, sobre a família. 3 programas por semana chegou a ter. E as pessoas gostavam muito de ouvir. Nós, às vezes, era o domingo à noite. A principal era o domingo à noite, que dava a rádio. E, por vezes, nós íamos passear, assim, até à beira-mar, e ouvíamos muita gente com o rádio na mão a ouvir o pastor Nunes. Correu muito bem, Deus abençoou-nos. Deus foi fantástico, foi fantástico, foi fantástico. E agora, nós vermos como esse trabalho, porque, diga-se de passagem, o trabalho foi bom, mas não tínhamos muitos membros. Também foram criadas as catequeses por aí fora, até Vilanculos. Ele chegou a ter pessoas que ele ia visitar a Vilanculos. Entre eles, a família, uma família importante adventista, que depois foram para Maputo, mas que eu agora não me lembro o nome, não posso dizer mais. Pergunte-me mais alguma coisa ou acabou? Não, não, ainda tenho algumas Já está perguntas. cansado de me ouvir, já está cansado. Estou interessado. Ainda tenho algumas perguntas. Eu Ok. queria saber se. Eu sei que pode ser difícil, mas se tem alguns nomes, além do pastor Mpanhua, que mencionou alguns outros nomes de irmãos, de pastores, que ainda se O lembra. pastor Esteves, não conheceram o pastor Esteves. Ah, o pastor Esteves foi o pastor que ficou com a responsabilidade, porque foi no tempo do meu marido que se formaram
as três missões, as três, a Sul, a Central e depois Nampula, não era? Desculpe só um momentinho. Pergunto se conhece os Zacarias. Conhecem, eu já perguntei, não perguntei a este irmão, mas já perguntei ao, ao Sérgio se ele conhecia, ele chama-se como? Conhece O Zacarias. jovem Zacarias Choca. Toca Sim, piano. sim, 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 conhecemos. Ele É um continua a jovem. tocar. É um Foi jovem este da igreja. filho, foi este Sim, eu filho, ensinei a tocar foi piano. ele este filho que o ensinou a tocar piano. Ok. Ele foi lá uma vez e depois por internet ele dava as aulas ao Então Zacarias. foi com o Pablo, não é? Esteve com o Pablo. O Pablo, Não, não, mas algumas não, pessoas, não? não. O Pablo foi lá na missão a seguir, Ok. mas fui eu que dei as aulas ao Zacarias e que mandei o piano para o Zacarias. Oh, que bom, que Dê bom. um grande abraço, dê um grande abraço ao Zacarias, está bem? Está Do bem? Luís, do Luís Nunes. Obrigado. Luís, Ah, Adeus. para chegar. Eu penso que o Zacarias já de ver o programa e vai certamente se não acompanhar. fosse este filho, nós não podíamos estar a falar, porque eu, lá está, eu confio sempre, quando tenho uma dificuldade, ele vem. E depois eu não aprendo aquilo que devo aprender por mim. O que é que estávamos a falar? Uma coisa importante. Sim, Qual era a pergunta? estávamos a falar de algumas pessoas que conhece, estava a falar do Ah, pastor Esteves. o pastor. Ah, então, foi no tempo que nós estávamos na Beira que o pastor Berg, que foi o presidente uh, da União Moçambicana naqueles tempos, era brasileiro. Pastor Berg, um grande pastor, um grande diretor de União. Ele criou três missões. A Missão do Sul, com hoje, diga-me, Lourenço Marques, não é Lourenço Marques, Maputo, é Maputo. Maputo, portanto, Maputo, Beira e Nampula. Creio que era Nampula, que não era Mongoluni. E então, o diretor da central era pastor Alberto Nunes. Mas depois as coisas tornaram-se absolutamente impossíveis para os missionários portugueses continuarem. Os nossos filhos tinham andado sempre, não em colégios, mas no ensino oficial. E sempre tiveram o sábado livre. Sempre. Este filho chegou a sofrer com a professora, que era a dona da casa, que devia ser a primeira tal casa para ser igreja. Lembra-se de eu contar? Sim. Ela era a professora depois do meu filho. E ela batia-lhe à segunda-feira, batia-lhe, porque ele ao sábado não tinha ido à escola. Este filho sofreu muito aí. E então, os filhos tinham sempre estudado no liceu, nas escolas públicas e tinham o sábado. Eles é que falavam, nós não íamos lá dizer que eles próprios diziam, eu guardo o sábado. E pediam, nunca chumbaram por causa disso. Mas logo que a Frelimo tomou conta da cidade, os nossos filhos já não podiam de maneira nenhuma guardar o sábado nas escolas oficiais. E então eu vim embora com eles em dezembro de 1975. Nós assistimos à festa da instalação da Frelimo. Nós fomos a Maputo participar da festa da, da Independência. libertação, da libertação. E, portanto, nós queríamos continuar a trabalhar, estávamos na beira, mas depois as coisas tornaram-se muito insólitas. A Igreja da Beira, num domingo, tinha a guarda à porta e dizia que estava nacionalizado a Igreja. Porquê? Porque tinha uma escola. Qual era a escola? Nós não temos aqui escola, nós temos escola na Manga, aqui não. Tem, e vai ser nacionalizado, porque vocês têm a escola sabatina. Sofremos muito nesses dias, sofremos muito. E a tal ponto que
por causa dos filhos, ainda pensámos mandar os filhos para a Inglaterra ou qualquer coisa para estudarem, nós ficámos. Mas era impossível, porque na realidade Samora queria que as coisas todas ficassem na mão dos moçambicanos, o que era normal. Por isso, eu vim em janeiro e o pastor Nunes ficou sozinho para organizar a missão central. E quem ficou com a responsabilidade da missão central foi o pastor Esteves, tinha outro nome, mas eu não me lembro, o pastor Esteves, mas ele já era de idade, mas era uma pessoa que nós gostávamos realmente muito, o pastor Esteves. Depois, houve um professor lá na Manga, que depois foi para a Rodésia, mas eu não me lembro o nome dele. E os membros também daquela altura, os portugueses saíram, foram muitos para a Rodésia e depois da Rodésia para Portugal ou para a África do Sul, para o Brasil, etc. E, portanto, não devem ter pessoas já dessa altura convosco, porque já há muitos anos. E os moçambicanos não viviam muitos anos. Às vezes, com 40 anos, já estavam velhos. Era verdade, não era? Naquela altura. Ainda é, infelizmente, ainda é assim. Pena. Ainda é. Pois. Então, eu queria que contasse um bocadinho como é que foi a vossa saída e como é que foi o vosso ministério após a saída da Beira. À saída da Beira, tivemos uma coisa muito triste. Uma coisa muito triste. O meu marido tinha uma coleção de slides, sabe o que era slides? Era de projetar, que continha a nossa vivência toda em Moçambique e os nossos filhos, o crescimento deles. E ele um dia pensou mandar aquilo para Portugal, para ficar já cá, porque nós aqui tínhamos família, tínhamos casas. E então a Frelimo, já era no tempo da Frelimo, como é que se diz? Não deixou passar aquele embrulho, aquela encomenda. Era assim, uma coisa assim. Não deixou. Isso foi muito triste. Nós tivemos, ainda hoje eu tenho pena, eu tinha um slide aí onde eu tinha dado a última palavra à minha avó. A minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida, a avó materna, e tínhamos a despedida dela, a última vez que fomos para Moçambique e que nunca mais a tornámos a ver porque ela morreu. E além disso, as crianças, o crescimento das crianças, foi triste isso. Mas a nossa saudade e o nosso amor por essa terra não esmoreceu. Nós amamos sempre os nossos irmãos moçambicanos. Fomos sempre amigos. Enfim, mas depois viemos. É claro que o meu marido imediatamente foi chamado para pastor aqui, Cascais, muito perto de Lisboa, e depois a seguir a Cascais fomos para Coimbra. De Coimbra ele fez parte, depois foi chamado para a União, com departamentos, e depois tinha também igreja. Foi ele que criou a igreja em Santarém, um edifício de raiz grande. E depois disso, ele esteve muito tempo aqui na Igreja de Santarém, como departamental e já sem ser departamental, e entretanto reformou-se. Eu acabei o curso em Coimbra de literatura, portanto frequentei a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aí fiz a minha licenciatura e depois fui professora de português e francês nos liceus, no liceu aqui de Santarém, onde eu tinha sido aluna. Ainda fui encontrar a minha professora de francês. Tive um percurso muito bonito,
Hoje já estou aposentada, mas todas as coisas que se passam no liceu, eu sou convidada para ir e recebo em minha casa colegas e temos uma ligação boa. Tudo correu bem, posso dizer assim. Posso dizer que correu bem. Bom, que Deus bom, abençoe. que bom. Mas É, agora, mas agora a nossa felicidade é ver o vosso desenvolvimento. oh, que bom, que bom. É uma alegria e é uma felicidade para nós também podermos ouvir a história contada na primeira pessoa por quem lançou a semente do que hoje se vê. E estamos aqui a conversar mesmo no âmbito do aniversário da Igreja da Ponta Geia e queria lhe dar este espaço para fazer uma mensagem especial aos membros da Igreja da Ponta Geia que estão a acompanhar a nossa conversa. Eu posso dizer mais algumas palavras, se assim quiser, mas o pastor Nunes gravou, o Sérgio gravou mensagem que ele deu. Ele está encantado, o pastor Nunes está encantado. Ele, assim que pode, ele está a ver a Porta Geia e a ver o progresso que os irmãos têm feito na Igreja da Ponta Geia. É uma alegria. Nós perguntámos ao Sérgio, eu perguntei, tu e até eu, quantos membros adventistas é que há na cidade de Beira hoje? E ele disse-me, eu escrevi, mas já não me lembro, porque o meu marido levou para baixo o papel. Mas sei que muita gente, Exato. é muita gente, É, graças a Deus. é Mas muito. há mais católicos do que adventistas, não? Sim, ainda há mais católicos que adventistas no país, mas a Igreja Adventista cresceu muito. Salvo erro, tem mais de 200 mil membros atualmente em todo o país. Em todo o país. Exato. Muito bem, muito bem. Sim, senhores. A nossa conversa acabou? Não. Está quase, mas quero lhe dar a oportunidade para partilhar mais algumas memórias, caso tenha que eu não tenha perguntado. Sim. Bom, memórias da Beira. Sim, da Beira, Memórias com da Beira. certeza. Posso falar também. Uma das primeiras pessoas que foi chamada para vir à nossa casa ainda, à nossa casa, ali na Ponta Geia, na Correia de Brito, era muito interessada na Bíblia. E ela estava a estudar a Bíblia também, já com a Igreja Pentecostal, que havia entre a Beira e a Manga. Havia ali uma igreja pentecostal. Sabe o que é os pentecostais? Se conhece? Conhece. E ela, quando ouviu a nossa mensagem, ficou muito interessada. E então ela veio uma semana, ela veio duas, ela veio três ou quatro, e ela, durante a semana, às vezes, ela batia-nos à porta às 10 da manhã, ou às 9 da manhã, ou 11, porque ela tinha encontrado uma passagem que não compreendia bem, ou que lhe suscitava dúvidas entre os pentecostais e os adventistas. E então ela vinha e ali estávamos na sala a elucidar, e ela ia compreendendo, e nós estávamos muito contentes, porque era ela, o marido era um senhor que se agregava muito à esposa, o que a esposa aceitasse, ele certamente iria aceitar, tinha uma filha com 13 anos, tudo aquilo nós estávamos muito entusiasmados. E há um dia em que essa senhora nos bate à porta, sou eu que a vou atender, ela entra na nossa sala e ela diz-me: eu venho dizer que finalmente eu não aceito a mensagem adventista. Eu vou realmente pertencer à Igreja Pentecostal e não à Igreja Adventista. A conversa era só comigo, nós estávamos, o meu marido não estaria em casa até. E sabe o que aconteceu? As minhas lágrimas começaram a correr. Eu comecei a chorar, porque tínhamos investido tanto e sabíamos que aquela senhora era uma senhora de espírito missionário. E custou-me tanto que eu comecei a chorar, a chorar. E ela
ficou tão sensibilizada com a minha tristeza dela deixar que ela voltou e ela foi adventista. Toda a família se batizou. A mãe, naquela altura, não quis nunca deixar a igreja pentecostal, mas depois, quando vieram para Portugal, até a mãe dela se batizou. E foi graças àquela emoção que eu tive tão grande. Essa senhora foi um membro muito forte na nossa igreja, trouxe muita gente para a igreja. Às vezes uma lágrima também faz trabalho para Deus. Amém. 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 Tenham coragem sempre, e a vossa coragem anima-nos a nós. Um cumprimento especial para todas as senhoras que fazem parte da Igreja Adventista da Contageia, na cidade da Beira. Eu vejo-as muitas vezes entusiasmadas a cantar, a entrar por aí fora pela igreja, lá à frente. Há uma irmã que dirige, fantástico, fantástico. Para todas elas, um abraço e coragem para todos. Obrigado, muito obrigado. Adeus. Adeus, estamos juntos. Até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer conversar com Foi você. um prazer também muito grande. Oxalá que eu, ao próximo, seja capaz de fazer, mas não sei. Eu nem sei o que é que o Luís me disse para fazer. Eu estava tão nervosa e com tanta pena de não poder satisfazer a vossa vontade. Eu tinha tanta pena que estava muito nervosa, mas pronto, tudo passou. Tudo passou, E graças a Deus. Correu tudo bem. depois tem que conhecê-lo. O seu nome é um bocadinho difícil de dizer, Cleópatas, não é um nome bíblico, é um nome bíblico. Pois Não é, é? pois é. Das epístolas, é o nome das epístolas. Muito bem, sim, Sim. senhora. Então, continuação de bom andamento para todos. Muito Tive muito obrigado. gosto, tive muito prazer, e vê-se que é um grande jornalista. Tem logo aí a Obrigado. pergunta inteira. Muito obrigado, estou honrado. Foi um prazer. Prazer. Onde é que trabalha? Qual é o seu trabalho? Bem, eu trabalho aqui neste órgão que é Grande Mídia TV. É um canal de jovens adventistas, um canal Aham, criado por é nós. o mesmo canal nosso. Exato, criado por nós Ah, durante a pandemia, sobretudo da Covid-19, e que ah, continuamos a trazer mensagens e conteúdos diferenciados, mesmo após o tempo de pico desta crise. muito bem, parabéns. Boa continuação desse trabalho também. Muito Esse obrigado. é Foi muito prazer conhecê-lo. Estamos Ah, juntos. espero que ainda possamos conversar mais um dia, se Deus quiser. Eu também espero, porque ainda tenho perguntas para fazer, tenho curiosidades que até acho que posso aproveitar. Eh, Voltou também de barco como veio? Como? Não Voltou a percebi. Portugal de barco, assim como veio de barco, voltou de barco? Ah, não, não. Olha, a primeira vez fomos de barco. Mas já o regresso dessa primeira vez foi de avião. Fomos apanhar o avião, primeiro um avião pequenito até à Beira e depois da Beira para Portugal. E depois a segunda ida de Portugal para Moçambique, novamente navio. Fomos novamente pelo mar, mas depois era novamente avião para cá. E finalmente viemos de avião. E quanto tempo? Disse que de navio era cerca de um mês de viagem e de avião naquela altura, quanto tempo? Voo direto, Beira, Beira, Lisboa. Quer dizer, não lhe posso dizer quantas horas foram de avião, porque tivemos sempre pelo menos uma paragem ou duas. Quando regressei de vez com os filhos, inclusivamente chegámos a Salisbury, na Rodésia,
que agora é, qual é o nome Tem, agora? tem, tem duas Rodésias, tem a do norte, depois tem a do sul, A do norte, aquela que Zâmbia. fica em Porto da Beira, por aí fora, um Tallinn, e depois era Salisbury. Agora deve-se chamar outra coisa. A Rodésia do norte é Zâmbia e a do sul é Zimbábue. Sim, não. A última vez que viemos, eu com os filhos, saímos da Beira e quando chegámos a Salisbury, portanto, a Zimbábue, era para tomarmos um avião da TAP, já de Portugal, digamos, que vinha da África do Sul, para Lisboa. Mas foi o primeiro dia de greve dos aviões em Portugal. E então tivemos que ficar ali uns dias em Salisbury. Portanto, horas, eram muitas horas, mas sempre tivemos paragem. Mesmo nessa altura parámos na Ilha do Sal, que é uma ilha de Cabo Verde. Havia paragens. E a primeira vez que viemos, o avião parou ali na África do Norte, não me lembro agora o nome do país, mas eram muitas horas. Eram muitas horas. Não sei se eram 12 horas, qualquer coisa assim. E e uma outra curiosidade que eu tenho é como é que foi a primeira impressão sair do contexto europeu justamente para Quilimane, depois para o interior em Mongolone. Qual foi a primeira impressão que teve do local neste primeiro contacto? Bom, nós sempre, eh, nós sempre tivemos contacto com revistas, com o que se passava, nas missões, de modo que não posso dizer que foi assim um embate. Agora, o que eu estranhei muito em Mongolone, porque foi esse o primeiro contacto com a civilização africana, era, era essa separação entre, entre não há raças, porque só há uma raça. Só há uma raça humana. Há a raça humana. Não há raças. Há só uma raça. O apóstolo São Paulo diz: de um só fez toda a raça humana. Portanto, seja de que cor sejamos, somos de uma mesma raça. E eu estranhava muito ver, uh, como é que eu hei de dizer, a separação. Por exemplo, na missão de Mongoloni havia uma grande igreja e os missionários portugueses, sentavam-se assim nos bancos, de lado, daquele lado, só de um lado, junto da tribuna. E os africanos ocupavam a igreja toda. E nós era ali, ao lado da tribuna, tinha uns bancos. Nunca gostei muito daquilo. E uma vez eu falava aos alunos catequistas, que uma vez foram trabalhar lá para a nossa casa, lá em Mongolone, eu disse: sabem, nós em Portugal não fazemos esta separação. Eles ficaram a corral. Mas lá não há africanos. Não há africanos, há muitos africanos. Lisboa tem muita gente africana, de Angola, de Moçambique, de São Tomé, tem. E, por exemplo, nós vamos para uma estação de correios e a estação de correios, os correios, temos que fazer uma fila e quem chega primeiro é o primeiro que é servido, atendido, seja quem for, em Portugal, enquanto que aqui o branco passa à frente. Porquê? Eles ficaram de boca aberta, os nossos alunos lá em Mongolônia, a ouvir-me falar assim, mas era verdade. Aqui nós nunca sentimos, nem fazíamos diferença, aqui. Mas lá havia essa mentalidade de... Depois, o que é que acontece? Nós estranhamos muito a princípio, e depois
E depois habituamos, não é? O que não é bom, o que não é nada bom. Eu ainda hoje tenho correspondência com uma menina que veio para a nossa casa, eh, na Beira, para estudar. Ela tinha a quarta classe, era filha do pastor Jeremias Mabote. Já ouviu falar na família Mabote? Já, já. Jeremias esteve muito doente agora, mas ela ainda não me disse que o pai morreu. E essa menina, filha do pastor Mabote, veio para a nossa casa, ela dava uma ajudinha na limpeza da casa e à tarde ela ia estudar. E por isso ela fez liceu e depois fez enfermagem. Ela é uma boa enfermeira, já está agora aposentada, mas ela trabalha ainda numa clínica. Ela chama-se Zita, Rosa Zita Mabote. Parece que é o nome dela assim. E mantemos muita correspondência. E ela até quer vir cá. Estava para vir antes da Covid, depois veio a Covid e tudo alterou. Portanto, a sua pergunta, eu posso responder realmente dizendo que não, o embate foi realmente sentir que não estávamos todos no mesmo plano, não é? E porquê? Não havia razão para quê. Porquê? Para isso. Mais perguntas? Sim, as vossas deslocações, como é que eram já dentro de Moçambique? Como é que era? As deslocações, por exemplo, de Munguluni para Quilimane, para Beira, como é que era o transporte? Bom, para a Beira, não sei como é que era, porque nós tomámos realmente um avião para a Beira, deve ter sido um avião, mas era uma coisita pequena, quando tomámos ali, assim, em 1964. Foi uma avioneta que nos voou, eu até fiquei surda, lá está, meus ouvidos, muito. Mas da missão para irmos fazer compras para comer, coisas para comer, era uma vez por mês e era um jeep da missão. Portanto, o diretor da missão geralmente conduzia o jeep e nós, esse dia, passávamos em Mocuba, 80 quilómetros. Mas para fazer 80 quilómetros com o Jeep eram 4 horas, porque a estrada, buracos, desburacos, demorava-se muito tempo. Mas tínhamos que trazer as coisas para um mês, de maneira que, por exemplo, eu comprava um repolho, sabe o que é o repolho? Uma couve daquelas brancas, que não, uma só. E depois, durante um mês, tirava-se cada dia uma folha ou duas, porque nós não tínhamos espaço no frigorífico para pôr muita coisa, porque aquilo era pequeno. Aí foi difícil para quem era, enfim, natural de Lisboa, aqui de Santarém, não ter os recursos, é difícil. Eu lembro-me de comprar maçãs para o meu filho, para dar uma maçã ao meu filho, e comer eu as cascas, para me lembrar do sabor da maçã. E depois eu tive muita dificuldade, foi em habituar-me aos frutos de África. Eu não conseguia comer uma manga, eu não conseguia comer uma papaya. Mas depois, passado um ano, era, era já muito, quer dizer, já gostava muito, já me habituei, não é? Mas o primeiro ano foi um bocadinho difícil na adaptação. Mas graças a Deus adaptei-me sempre a tudo. Acabei sempre por me adaptar a tudo e o meu marido também. Também. Que bom, Deus abençoou-nos. que Deus bom. abençoou. Por exemplo, hoje temos o problema da malária, é uma grande preocupação de saúde pública. Já naquele tempo, vocês, com a mudança de temperatura, mosquitos, como é que. Havia muito mosquito. Nós não podíamos sair à rua assim que o sol se pusesse, era tanto.
calor. Apetecia sair, mas não podíamos, porque os mosquitos eram aos montes, eram aos montes. É claro que as casas tinham que ter a rede, não é? Eu nunca apanhei paludismo, nunca tive. O meu marido apanhou. Agora, eu nunca tive paludismo, nem os meus filhos. Mas é verdade, nunca tive. Mas tomávamos resoquina. Quando havia e tal, era a resoquina que era tomado nessa altura. Era assim. O meu marido chegou a ter, porque ele também viajava mais, levava os alunos a fazer trabalho missionário, campanhas de evangelização, estavam para lá quase um mês, no mato, longe da missão, e, portanto, era mais fácil também apanhar, não é? Do que propriamente eu que estava ali em casa. E lá na missão de Mongoloni, era eu que fazia toda a escrita, todo o trabalho de escritório, mesmo todo o trabalho de mandar para a divisão, era eu que fazia. Eu trabalhava da parte da tarde. De manhã estava em casa, da parte da tarde eu trabalhava nos escritórios da missão. E depois, na Beira, fui eu que implementei uma maneira que naquela altura se chamava, e agora não me lembro o nome, da contabilidade. Fui eu que lancei a contabilidade. Depois o meu marido chamou o pastor Pires, vocês também já não o conheceram, ele foi o tesoureiro, mas eu também fui tesoureira, mas sem salário, porque na Beira eu era professora de francês no Colégio Luís de Camões, que hoje é uma universidade, ali na Ponta Geia. Ok. Ali está a ver onde é que é uma grande universidade hoje, na cidade da Beira, na cidade, aí na Ponta Geia. Universidade, que é a Universidade Católica hoje? Não é católica, é estatal. Eu Ah, penso agora que é é. a Universidade Pedagógica. É a Universidade Hã? Pedagógica. Como? Agora Como é a é que se chama? Universidade Pedagógica. Ela foi inaugurada. Eu estava lá já, era professora de francês nesse grande colégio que Ok, ok. foi feito ainda no nosso tempo. Pois é, pois. É. Interessante. E em termos de, além de frutas, aprendeu alguns pratos da gastronomia moçambicana? Tem recordações? Lá está outra coisa. Eu hoje tenho uma pena imensa, porque eu e os outros todos. Porque é que nós não aprendemos a língua? Uma pena. Às vezes, eu estava nos cultos, por vezes eram pastores africanos que pregavam. E então, esta palavra deve ser, então, Mulugu deve ser Deus. Deve ser. Eu queria, mas ninguém aprendia, ninguém queria aprender a língua nativa. Foi pena. Hoje tenho muita pena. Sim. Lá está. E em relação aos pratos? Em relação aos pratos, nós nunca partilhámos, os meus filhos é que gostavam, a minha filha mais nova, porque depois na Beira nasceu-nos uma menina ainda, é a mais nova, já separada deles, com menos 7 anos do que o Luís e com menos 6 anos do que a Lisete, nasceu-nos uma menina, que é a Daniela, chamamos-lhe Dani. Ela, quando, às nossas escondidas, ela ia meter-se no quartinho da tal filha do pastor, ai, agora não me lembro o Abote. nome, Mabote, do Jeremias Mabote. Quando ela pretendia que a menina estava a comer as comidas, não é? A molhar no molho e a comer, ela ia para lá e comia também, mas eu não sabia. Ela gostava, ela gostava. Agora, eu nunca experimentei, nunca tive essa oportunidade. Agora ela
Ela fugia pela cozinha e ia ter com ela. Eu não sabia lá o que é que ela estava lá a fazer, não é? E então, mais tarde, é que eu soube que ela gostava muito de ter a bolinha, olhar e comer. Irmã Maria, devo lhe dizer que perdeu muito. Maria Rosa. Irmã Maria Rosa perdeu muito e deve voltar para provar estes pratos. Pois, mas sabe, aqui em Portugal eu fui departamental do Ministério da Mulher. Eu trabalhei também para a União aqui, mas sem salário. Foi, enfim, eh, porque eu era professora e fazia esse trabalho com muito gosto. E então, aí é que eu me vinguei em andar com as minhas irmãs africanas e também participar daquelas comidas, daquilo tudo. Vivi tempos muito interessantes aqui em Portugal com irmãs, igrejas inteiras só com gente de Santo Tomé. Santo Tomé, alguns de Moçambique, havia duas senhoras de Moçambique e o resto era de Santo Tomé, e talvez Cabo Verde, um ou dois, mas era sobretudo de Santo Tomé. Ainda hoje são minhas amigas e eu sou amiga delas. Eu até me esqueci de uma coisa. Sabe o que é que eu pensei ontem? Mas eu hoje já tive tanto que fazer que não me lembrei. Eu queria aparecer aqui com, como é que se chama aqueles panos? Papelana. Eu queria pôr e vir para aqui assim com, porque eu tenho, porque elas ofereceram-me. Eu tenho isso guardado. E ontem pensei, amanhã, quando for a entrevista, eu vou pôr de capelana. Sim, Capelana, não é? papelana. Capelana. Vou pôr de capelana. Mas hoje eu tive tanto que fazer. E depois tive tantos nervos de não ser capaz de comunicar que esqueci tudo. Se Acontece. não tinha visto a capelana. Tenho muito prazer. Elas, quando me encontram por aí, é um abraço, é de estarmos mesmo como irmãs que somos, que Bom, somos. tá. Sabe uma coisa? Eu gostava de ir passar aí um sábado, Será mas muito o, bem-vinda. mas o meu marido, eu ia, mas o meu marido já não tem força para isso. O meu marido está esquecido, um bocadinho esquecido, tá? Mas não quer, não gosta mesmo de sair para Lisboa. Eu ontem fui para Lisboa, mas ele ficou cá. Porque por sozinha eu ia à beira. Muito bem, foi um prazer, não é? Não Ah, tem mais nada a perguntar? não, já acho que ficou essencial. Vamos ter que marcar uma outra oportunidade para conversar mais. Ok, terei sempre gosto, terei Ah, sempre prazer. Está bem? obrigado, estamos Muito juntos. simpático. Ah, tchau. E a família, como é? Foi a família que eu vi, a sua, ou foi do Sérgio? Foi a sua Eh, família que acho eu que vi muito de lá. deve ter visto a do Sérgio, porque a minha já está a dormir, toda a gente está a dormir aqui em casa. Que horas são aí? Aqui Aqui são. já são uma de madrugada, Aqui é meia-noite e um quarto e já é uma e um quarto, não é? uma e um quarto depois. Exato. Foi um prazer para O mim. prazer foi meu, muito obrigado. Desculpe do atraso. Não, não tem que é. Valeu a Foi, pena esperar. ok. Obrigada. Não se esqueça de dizer a todas que eu desejo a todas as senhoras uma vida cada vez mais próspera e feliz e de coragem perante alguma perturbação causada porque são crentes, porque às vezes acontece. Adeus. Adeus, Até qualquer obrigado. dia. Tá. Até qualquer dia. Obrigada. Obrigada.